Deus! Boa noite, que Deus abençoe, amém? Pessoal, mais um dia de live, mais um dia de palavra para abençoar o meu e o seu coração, tá certo? Nossa mensagem de hoje tá em Êxodo 33. Esses últimos dias eu tenho lido, e tenho meditado um pouquinho mais na vida de Moisés. Irmãos, é muita coisa boa, É o que eu costumo dizer, você vai ler a Bíblia 1000 vezes no ano, 1000 vezes na sua vida, mas toda vez que você busca, que você ali faz que nem Daniel, quando você aplica o seu coração, em buscar conhecimento da parte de Deus, você sempre se surpreende, sempre tem uma coisa nova, sempre tem algo bom. Deus sempre ali, revelando coisas que às vezes em leituras anteriores a gente não conseguiu prestar atenção, Então vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Pessoal, deixa eu fazer mais um pedido aqui a vocês. Eu e o pastor Marcos, nós estamos, em dias e semanas aí de missão, Quem sabe, quem nos conhece de pertinho sabe que toda oportunidade que a gente tem, a gente sempre está se esforçando para fazer algo a mais para o reino de Deus. Então orem por nós, orem pela nossa vida, orem pelas pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão junto conosco aí nessas missões, porque é o que eu digo sempre a vocês. Aline, o que é que vocês precisam para a missão de vocês? Oração. A oração de vocês pra gente já vale demais. Orar para que Deus abençoe, orar para que tudo dê certo, orar para que mais portas possam se abrir, porque, irmãos, se a gente também tem chegado até aqui, se a gente tem conseguido, ir avante, ir além, é porque também temos vocês conosco, que nos apoia, que nos incentiva, que ora por nós. Então é só o que eu peço, que vocês continuem orando por nós, amém? Nos ajudando aí nessas missões. Vamos lá, Êxodo 33, versículo 11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. Mas eu quero trazer para vocês, irmãos, essa parte A aqui do versículo 11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Irmãos, a gente sabe que toda a trajetória da vida de Moisés sempre foi muito emocionante. Como assim, Aline, emocionante? Porque desde o seu nascimento, Moisés já veio passando por provação. Porque logo no início, ali do Êxodo, logo ali no início, onde o povo de Israel havia se tornado escravo no Egito, Porque a gente sabe da história de José. José era hebreu, Era israelita, era crente. E acabou sendo vendido ali pelos seus irmãos e foi para o Egito, aquela coisa toda, até que Deus o honrou, o tornando o governador de todo o Egito. Só que aí o faraó da época que conhecia José morre. E vem um outro faraó que assume o reinado e não sabia nada, ninguém sabia mais de nada da vida de José, ninguém mais sabia que José havia sido governador, ninguém mais sabia que José havia salvado o Egito da fome, ninguém tinha mais lembrança nenhuma de nada. Então o que é que acontece? Esse novo faraó começa a ter medo dos israelitas, porque era um povo que crescia de forma exorbitante, era um povo que crescia, de forma, sabe? Uma vez eu ouvi isso de um pregador, achei muito engraçado, que ele falava assim, que crente tem que ser que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce. E Israel era assim, irmãos, no tempo do Egito, ali na época da escravidão. Quanto mais se oprimia, quanto mais se apertava, quanto mais o faraó humilhava eles, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam sobre a terra, até porque já havia também uma bênção sobre eles, desde a época do Gênesis, desde quando Deus criou Adão e Eva, onde Deus disse o quê? Cresçam, multipliquem-se, povoem a terra. Então o povo de Israel já veio com essa bênção de Deus liberada. Irmãos, e daqui a gente já tem que começar a entender uma coisa, que independente da aflição, independente do problema, independente da dificuldade que venhamos enfrentar na nossa vida, nós temos que confiar na bênção do Senhor sobre nós. Nós temos que confiar na mão de Deus sobre nós, que independente do lugar, independente da situação, a gente vai conseguir ter vitória, a gente vai conseguir crescer, a gente vai conseguir prosperar. Eu sei que tem terras, que são áridas, eu sei que tem lugares que são de uma escassez, de uma opressão, de uma dificuldade muito grande. Mas se eu ficar maldizendo, se eu ficar profetizando palavras ruins a respeito daquele ambiente, irmãos, nem eu vou conseguir crescer.
E eu tenho que entender que Deus me chamou como luz do mundo e sal da terra. Então, aonde Ele me colocar, eu tenho que brilhar. Aonde Deus me levar, aonde eu chegar, eu preciso entender, não, existe uma palavra a meu respeito, existe algo liberado sobre mim, o que eu nasci, eu cresci para prosperar, independente de onde seja o lugar. Irmãos, e eu preciso também entender outra coisa. Tem fases que a gente chega na nossa vida, tem lugares que a gente alcança na nossa vida, que é só uma fase, é só um momento, é só, sabe? Porque tem pessoas que às vezes chegam em determinado lugar, às vezes, né, vai morar em outro estado, vai morar em outro bairro, muda de emprego, às vezes aonde chega, às vezes não é aquilo que a pessoa sonhou, não é aquilo que a pessoa queria para a vida dela. Mas eu preciso entender, irmãos, que se eu sou alguém que sirva a um Deus Todo-Poderoso, se eu sou alguém que eu confio no Deus que eu sirvo, eu tenho que entender que sempre haverá uma porta melhor e maior para mim. Que aonde eu estou agora é apenas um momento. Talvez para eu amadurecer, para eu crescer, para eu aprender alguma coisa, não sei. Mas a gente que serve ao Senhor, a gente que é conhecedor da palavra, nós temos que aproveitar, irmãos, até no momento da luta tirar proveito. Até na hora da aflição aprender a tirar proveito da coisa. E entender que aonde eu estou, Deus ele pode me fazer prosperar. Então ali Israel começa a sofrer com essa opressão, só que Deus já tinha um plano maior, tirar o povo do Egito e levar até a terra de Canaã, uma terra de descanso, uma terra próspera, uma terra onde Israel não ia precisar mais servir a ninguém, ia servir somente ao Senhor. Israel não ia precisar mais ter que trabalhar, Israel não ia precisar mais ter que sofrer humilhação de ninguém. Não. Eles iam agora plantar com as suas mãos, eles iam construir as suas casas, ia trabalhar para si próprio e mais importante, irmãos, ia ter a presença do Senhor ali com eles em toda a caminhada. Então ali, o que foi que aconteceu? Como o faraó da época viu que Israel crescia, né, de forma muito rápida, ele libera uma ordem que tinha que matar todas as crianças, né, ou melhor, todos os meninos eram para morrer. Só que aí, nesse meio, nasce Moisés. E ali a mãe dele, né, se apaixona por ele, pelaquela criança linda, e guarda Moisés por 3 meses. Só que chega um tempo que não tem como mais esconder aquele menino. Ela pega, né, a história que a gente já sabe, coloca ele no cestinho, ele desce o rio Nilo, ele encontra a filha de Faraó e agora Moisés está dentro do palácio. Agora Moisés, ele começa a crescer dentro do lugar onde havia sido liberada uma ordem de morte. Só que olha que coisa linda, irmãos, Deus ele sempre pega as coisas loucas, né, para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Não sabendo o Faraó que ele havia liberado uma sentença de morte sobre um povo da qual tinha um Deus que cuidava em todos os detalhes. Então Deus pega Moisés e bota Moisés dentro do palácio. Bota Moisés junto ali de Faraó. Ele cresce ali, né, envolto ali de toda a sabedoria e ciência do Egito, se torna um príncipe. Só que, irmãos, Deus ele tem suas formas de se manifestar na vida de um homem. Deus tem suas formas, né, peculiar de trabalhar na vida de alguém que ele tem um grande propósito, um grande chamado. Ele agora... Deus, ele chega um momento de Deus libertar o povo de Israel do Egito, chega um momento de Deus tirar Israel daquela servidão, de tirar das mãos, né, de Faraó, e Deus levanta quem para ser libertador? Moisés. Deus escolhe quem para ser ali o cabeça, para ser ali o guia, né, para ser ali o boca do Senhor na terra? Moisés. Então Deus agora cria uma situação onde tira Moisés de dentro do Egito e leva Moisés no deserto. E olha que coisa. Deus podia muito bem, né, falar com Moisés aonde? No Egito. Deus podia dar a Moisés um sonho, uma visão, uma revelação, alguma coisa. Não. Deus arranca Moisés daquele meio. Deus tira Moisés daquele tempo, né, de refúgio, de guarda, porque Moisés, que era não, estava guardado dentro do Egito. Você vê, né, que coisa louca. Uma cidade completamente idólatra, uma cidade completamente entregue à idolatria, uma cidade completamente muito contrária aos padrões de Deus, mas Deus usa o Egito como refúgio para Moisés. Deus usa o Egito como guarda. Isso, irmãos, e agora eu acabei de me lembrar que Jesus passou pela mesma coisa. Quando Jesus nasce, que o Herodes da época fica sabendo que nasceu o rei, né, dos judeus, ele manda matar, sai catando, matando todos os meninos que nasceram no mesmo tempo que Jesus. E aí Deus levanta José, que era o pai de Jesus, na época, dá uma visão, dá uma chamada e fala assim, ó, desce pro Egito. De novo, Deus pega Jesus e guarda Jesus no Egito. E quando todos aqueles que queriam matar Jesus morreram, aí Deus chama Jesus de volta do Egito para voltar lá para Belém, para Nazaré, para poder executar a vontade dele na vida de Jesus. Mesma coisa Moisés. Deus guarda Moisés dentro do Egito até o tempo determinado de Deus se manifestar através da vida de Moisés. Irmãos,
E é aquela coisa, né? Às vezes, como eu falei aqui no início, a gente chega em um local improvável, chegamos numa fase na qual aparentemente não é nada confortável pra gente, não é aquilo que a gente quis, não é o que a gente sonhou, mas eu preciso entender, irmãos, que Deus ele tem propósito para todas as coisas. Que na verdade a minha missão não é nem entender, a minha missão é confiar que se eu sirvo ao Senhor, se eu de fato honro a Deus, se eu de fato me esforço para obedecer a palavra, Deus ele vai me direcionar em todas as coisas, irmãos. Deus não deixa os seus na mão. O livro de Naum, capítulo 1, versículo 7 vai dizer isso, que Deus ele é refúgio, né? Ele é fortaleza nos dias da angústia e ele conhece os que confiam nele. Então Deus sabe, irmãos, quando a gente está confiando ou não. Deus sabe quando a gente está seguro nele ou não. E eu preciso aprender a ter segurança em Deus, independente de onde eu esteja. Eu sei, irmãos, que mudanças às vezes é muito desconfortável. Não tem mudança que seja confortável. Você tem que tirar tudo do lugar, você tem que mudar, começar de novo, iniciar em outro lugar. Irmãos, mas se Deus está à frente, irmão, confia. Se é Deus que está lhe direcionando nesta mudança, confia. Vai dar tudo certo. Seja no Egito, seja em Israel, seja até na Babilônia, Deus ele guarda. Independente de onde você esteja, independente de para onde você vai, independente de para onde o Espírito Santo está lhe induzindo aí, vai. Porque se é Deus que está lhe direcionando, irmão, vai dar certo. Agora, se não é Deus, espera. Se você ainda não tem certeza que é Deus mandando você sair, se você não tem certeza que é Deus mandando você trocar de bairro, trocar de emprego, trocar de estado, trocar de profissão, se você entende que você não está seguro ainda, calma, Deus ele vai direcionar. Mas se Deus já falou, irmão, já confirmou, melhor, se você já tem base dentro da palavra, porque Deus não faz nada, Deus não direciona nada se não estiver de acordo com a sua palavra. Então, se você já tem a palavra, irmão, Deus já falou, Deus já confirmou, vai. Vai, porque Deus vai ser contigo nessa caminhada e vai dar tudo certo. Porque foi isso que aconteceu tanto com Jesus, tanto com Moisés. Aí Deus agora tira Moisés do Egito, leva para o deserto. Moisés ali, de príncipe do Egito, agora se torna pastor de ovelhas. Casa também com uma pastora de ovelhas, começa uma vida completamente diferente do que ele costumava ter, uma vida mais simples, uma vida, né, mais braçal, porque claro, né, Moisés era príncipe no Egito, ele era mimado o tempo todo. Agora ele está tendo que trabalhar, ele está tendo que cuidar, ele está tendo que se importar com outras vidas além da dele. E aí chega o Êxodo capítulo 3, né, a passagem tão conhecida da sarça ardente, onde ali uma árvore começa a pegar fogo e não se consome, e do meio dessa árvore vem a voz do Senhor falar a Moisés, se apresentar a Moisés e entregar a ele a missão agora de libertar o povo que ele havia largado lá no Egito. Aí você vê de príncipe, pastor, libertador. Mas você vê, né, Moisés teve que sair do Egito para Deus se manifestar na vida dele. Moisés teve que sair daquele meio para Deus agora iniciar um projeto na vida dele. Irmãos, e tem coisas na minha e na sua vida que não vai ter para onde correr. Tem coisas na minha e na sua vida que para Deus manifestar, que para Deus fazer, a gente vai ter que sair de certos meios. Vamos ter que sair, encerrar certos ciclos. Vamos ter que, de fato, irmãos, pegar, sabe, o incômodo da mudança e ir. Lembra de Abraão. Né? A gente sabe que Terá, o pai de Abraão, era um homem muito idólatra, mas Deus tinha algo na vida de Abraão. Então o que é que Deus faz? Deus se apresenta e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Então Deus arranca Moisés da terra de Terá, Deus arranca Abraão da terra de Terá, leva Abraão a um caminho qual ele não sabia, ele não conhecia, não tinha nem noção para onde ia. Só que Abraão não questionou, Abraão confia. Abraão apenas confia naquela voz, confia naquela direção e vai. E de fato Deus faz Abraão ser o quê? Uma grande nação. E daí você começa a entender, irmãos, que às vezes tem projetos de Deus na minha e na sua vida. Tem planos de Deus na minha e na sua vida que ainda não foram manifestados por causa do meio que estamos vivendo. Por causa do ciclo que nós estamos vivendo. Por causa das amizades que ainda estamos cultivando. Por causa de contatos do passado que ainda estamos tendo. Irmãos, entenda uma coisa. Aquele que está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas têm que passar. E nós temos que viver em novidade de vida todos os dias.
Então entenda uma coisa, vai ter lugares, ou melhor, vai ter projetos de Deus que a gente só vai conseguir viver quando a gente sair do meio, quando a gente sair das más conversações, quando a gente sair da roda dos escarnecedores, quando a gente de fato, irmãos, buscar uma vida de separação. Além de você estar dizendo então que eu tenho que ficar de mal com o mundo, não, você precisa aprender, irmãos, a encerrar ciclos para poder viver promessa. Encerrar ciclos, irmãos, é de você até, de fato, às vezes você até tá ali ainda naquele ambiente, mas você ser alguém diferente, é você ser alguém que não se corrompe, é você ser alguém que não se deixa levar, porque infelizmente, quase toda a caminhada no deserto, Deus falou isso com Israel. Ó, eu vou levar vocês por um caminho onde tem várias nações aí que adoram outros deuses. Tem várias nações aí que tem costumes que eu abomino. Eu não quero vocês se misturando com essas nações. Para quê? Para que vocês não venham também se perder. O tempo todo Deus falando com Israel para não se misturar com outras nações. Mas deu em quê? Em nada. Porque todos aqueles que não ouviram a Deus, que desobedeceram a Deus e acabaram se corrompendo, acabaram perecendo no deserto. E às vezes, irmãos, eu tô com promessas retidas, eu tô com bênçãos retidas, eu tô perdendo bênçãos porque eu não consigo me separar. Porque eu não consigo, irmãos, abrir mão do meu passado, porque eu não consigo abrir mão do meio em que eu vivo, porque eu ainda não entendi que como servo do Senhor, certos lugares não me cabem, certos comportamentos não me cabem, certas amizades não me cabem mais, certos pensamentos, irmãos, certos palavreados não me cabem mais. Olha Ló, ele era sobrinho de Abraão. Quando Abraão e Ló se separam, Abraão vai para um lado e Ló vai para outro. Só que olha para onde Ló vai morar, Sodoma e Gomorra. Uma das piores cidades da época. Uma cidade idólatra, prostituta, aquela coisa toda. E aí Deus ele determina que iria destruir Sodoma e Gomorra. Só que Ló estava lá e Abraão, sabendo que Sodoma ia perecer, Abraão começa a orar por Ló. E Deus envia o livramento para a vida de Ló. Só que você vê, né? Deus podia até guardar a cidade por causa de Ló, mas Deus preferiu tirar Ló de lá e destruir a cidade. Então Deus arranca Ló, porque Ló, independente de onde ele morava, mas Ló é um homem justo. Ló era um homem que se desviava do mal. Então Deus arranca Ló, arranca suas filhas. Só que a esposa de Ló não conseguiu desapegar. Ela olha para trás e vira estátua de sal. Irmãos, temos que sair do meio. Se a gente quer viver coisa grande, quer viver coisa poderosa da parte do Senhor, nós temos que aprender a nos separar, a santificar a nossa vida. E aí Moisés, ele tem toda essa separação, onde Deus entrega ali a missão, como a gente já sabe, e Moisés volta de novo para o Egito, só que agora ele volta como profeta do Senhor, e vem as 10 pragas, e vem a abertura do Mar Vermelho, e o povo passa, e Deus derrota o Egito e dá vitória a Israel. E aí chega agora a caminhada no deserto, irmãos, aonde Deus manifestou a sua glória para Moisés de maneira sobrenatural. Irmãos, sabe o que é o versículo aqui que a gente leu? Êxodo 33, versículo 11. Deus falava face a face com Moisés, como um homem fala com um amigo. Esse era o relacionamento de Deus com Moisés. Só que aí você vê a vida que Moisés teve, irmãos, uma vida de separação, uma vida de renúncia, uma vida onde, imagina, você ser de príncipe do Egito agora a pastor de ovelha. De príncipe do Egito a um peregrino no deserto. Mas um peregrino que viu a glória de Deus. Mas um pastor que via, que tinha a presença de Deus com ele todos os dias. Irmãos, e é lindo que chega uma parte, a intimidade de Moisés com Deus era tamanha, que chega no próprio Êxodo 33, Moisés ele faz uma oração, irmãos, muito ousada. Ele fala: Senhor, mostra-me tua glória. Deus, eu quero te ver, deixa ele ver, deixa eu te ver. E ele vê Deus, irmão. Claro, de uma forma bem cuidadosa, né? Porque Deus falou assim: Moisés, não teve esse que viu a minha glória, né? E ficou vivo. Então, Moisés, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar você no meio de uma fenda de uma rocha, colocarei a minha mão sobre você e você vai ver apenas eu passando de costas. Imagina. Irmãos. E sabe onde tudo isso aconteceu? No deserto. Deus de fato manifestou a glória dele na vida de Moisés em um lugar completamente improvável. Sabe, Deus tira Moisés do seu conforto, joga Moisés no deserto, mas ainda assim foi no deserto que Moisés viu a glória. Irmãos, e deserto é lugar de separação. Deserto é lugar de... Quando eu entender, irmãos, porque tem muita gente que quando se fala de deserto, né, é uma coisa muito ruim.
Sempre olha do lado ruim. Mas quando eu entender, irmãos, que deserto também é lugar de ver a glória, ô irmãos. Quando eu entender que o deserto também é lugar de intimidade, ô irmão, quando eu entender que deserto também é lugar de encontro, oh meu Deus, eu vou viver experiências com Deus, se duvidar até mais do que Moisés. E Salmos vai dizer, irmãos, que aquele que teme ao Senhor, Deus fará saber o segredo da sua aliança. Que isso quer dizer, Aline? Aquele que teme a Deus, aquele que respeita, aquele que honra ao Senhor, vai saber os segredos de Deus, irmãos, e só descobre segredo quem é amigo. Só divide segredos quem é amigo. Irmãos, é a melhor coisa que nós podemos almejar nos dias de hoje é se esforçar para ser amigo de Deus. Que Ele, com certeza, irmãos, Ele não vai nos decepcionar, Deus não vai nos trair, Deus não vai mentir pra gente, Deus não vai nos enganar, pelo contrário. Pelo contrário, Ele vai nos guiar durante toda a nossa caminhada. Ele vai nos levar durante toda a nossa caminhada, irmão, nos guardando, nos protegendo de todo o mal. Queridos, vamos nos esforçar para nos separar, para nos santificar, porque com tudo que a gente está vendo hoje acontecer no mundo, ainda é necessário ter santificação. O livro de Hebreus fala que sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então Moisés, ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus, ele se tornou amigo de Deus, porque Moisés foi um homem que aprendeu a se separar. Moisés foi um homem que aprendeu a se santificar. Moisés foi um homem que aprendeu, irmãos, a honrar a Deus, independente de onde ele estivesse, fosse no Egito, fosse no deserto, fosse em Midian, independente de onde Moisés estivesse, ele aprendeu a honrar ao Senhor. E todos que honram a Deus também é honrado por ele na mesma medida. Irmãos, Deus quer se revelar para você. Deus quer te guiar por um caminho de vitória, ainda que você não esteja entendendo nada agora, mas confia no Senhor. Se separa, se santifica, encerra ciclo, fecha a porta do passado, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. E tenha certeza, irmãos, que todos que confiam no Senhor, todos que entregam a sua vida a Deus em confiança, irmãos, não é deixado na mão. Amém? Vamos orar até que me ajudou o Senhor? Aleluia. Pai, obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Deus, por esse direcionamento nesta tarde. Meu Senhor da glória, eu já quero lhe pedir, Pai, nos ajuda, meu Deus, a confiar, Deus, de fato, como a gente deve confiar. Oh, Deus, nos ajuda, Deus, a acreditar, meu Pai, que independente de qual seja a nossa realidade hoje, existe uma porta maior, existe uma fase melhor, existe um momento, meu Pai, aonde, Deus, iremos sim contemplar a Tua glória, Deus, em nossas vidas. Pai, nos ajuda a não olhar para trás. Pai, eu te peço, toma essa pessoa agora em tuas mãos, ajuda ela, meu Deus, a encerrar ciclos, ajuda ela a sair, meu Pai, de meios a qual o Senhor já disse para ele sair, ajuda ela a vencer, a superar o passado e olhar para o futuro, meu Pai, confiando no cuidado e no agir do Senhor. Pai, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda a olhar para a Tua palavra todos os dias. Deus, nos ajuda a santificarmos, meu Pai, o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas, meu Pai. Deus, porque a minha Bíblia diz, meu Deus, que ainda é necessário ter santidade, ainda é necessário haver separação, ainda é necessário, meu Senhor da glória, nós estarmos a cada dia, Senhor, nos esforçando para estar no centro da Tua vontade, meu Pai, para alcançarmos graça, para alcançarmos unção, para alcançarmos a manifestação, meu Deus, da Tua presença. Pai, eu só tenho a lhe agradecer por essa oportunidade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome de Jesus.